Uma mãe de 3 filhos começou a receber mensagens assustadoras de um homem que ela não via havia mais de 20 anos. No início, parecia apenas tentativas desesperadas de reconquistar um amor antigo. Mas em poucos dias, aquelas mensagens se tornariam ameaças. Depois vieram fotografias. O remetente parecia saber onde ela estava, sabia qual carro ela dirigia, sabia onde seu marido trabalhava. A polícia acreditava que estava diante de um caso clássico de perseguição. Os amigos acreditavam, a família também acreditava. Mas quando Christian Krug foi encontrado morta dentro da própria garagem, a investigação revelou uma verdade tão inesperada que até os detetives admitiram ter ficado chocados. Oiê, voltei. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Monique, aqui eu conto casos criminais de todo mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like agora no começo do vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação. Queria agradecer as pessoas que chegaram aqui a partir do último vídeo. Gente, eu tô muito feliz que o último vídeo deu muito certo. O YouTube divulgou bastante e isso é por conta que vocês logo no começo já deixam um like, já mostram interesse no assunto. E eu queria agradecer muito quem chegou agora, quem tá aqui comigo desde quando isso aqui tudo era mato. Continue aqui, não larguem minha mão, por favor, e já deixe o seu like aqui no começo do vídeo. E agora, let's go, que eu vou te contar essa história. No outono de 2023, Christian Krug tinha 43 anos. Ela morava na cidade de Brownfield, no estado do Colorado, uma comunidade tranquila localizada em Denver e Boulder. Brownfield era conhecida por seus bairros arborizados, boas escolas e pela sensação de segurança que atraía centenas de famílias todos os anos. Era o tipo de lugar onde crianças ainda brincavam nas calçadas e vizinhos se conheciam pelo nome. Foi ali que Chris decidiu construir sua vida. Quem a conhecia costumava descrevê-la como uma mulher extremamente organizada, inteligente e dedicada à família. Desde jovem se destacava em matemática e ciência. Ela era formada em engenharia bioquímica e conseguia equilibrar a carreira sólida como gerente de projetos com a criação dos 3 filhos. Além disso tudo, ela tinha uma paixão pela dança. Nas redes sociais, suas publicações mostravam viagens, aniversários, passeios e momentos em família. Para quem observava de fora, parecia uma vida perfeita. Mas nenhuma fotografia consegue mostrar o que acontece quando as câmeras são desligadas. Para entender melhor essa história, precisamos voltar alguns anos. Antes de conhecer o marido, antes dos filhos, antes da casa em Brownfield, quando ainda era muito jovem, Christian teve um namorado chamado Anthony Holland. Foi um relacionamento curto, ali no fim da adolescência. Os dois seguiram caminhos diferentes e a vida continuou. Christian construiu sua família e Anthony também seguiu sua própria vida. E durante mais de 20 anos, praticamente não houve contato entre eles. De vez em quando, Anthony enviava umas mensagens nas redes sociais, mas nada muito diferente de antigos colegas de escola, às vezes ali tentando até mesmo retornar à amizade. Christian nunca demonstrou interesse, respondia pouco ou até mesmo nem respondia. Ela acreditava que aquele capítulo havia ficado para trás definitivamente. Só que ela estava enganada. Na manhã de 2 de outubro de 2023, seu celular recebeu uma nova mensagem. Era de Anthony. A princípio, nada parecia fora do comum. Ele dizia que estaria passando pela região de Boulder e perguntava se ela gostaria de encontrá-lo. Christian estranhou. Ela era casada, mãe de 3 filhos, não tinha qualquer interesse em reencontrar o antigo namorado de mais de 2 décadas atrás. Ela decidiu não responder, mas no dia seguinte outra mensagem chegou. Dessa vez o tom havia mudado completamente. Anthony parecia irritado. A mensagem continha ofensas e frases agressivas. Segundo os documentos do processo, uma das mensagens dizia: "Você deveria dizer sim, ou talvez se matar." Christian começou a ficar desconfortável. Ainda assim, acreditava que bastava continuar ignorando. Ela não imaginava que aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, as mensagens passaram a chegar em horários diferentes. Algumas durante a madrugada, outras no meio do expediente. E o conteúdo, ele variava.
Alguns momentos Anthony parecia implorar por atenção. E logo depois disso ele demonstrava uma raiva, sabe? Ficava oscilando entre amor e ódio. Passava algum tempo, ele mandava uma nova mensagem como se nada tivesse acontecido. Era um comportamento totalmente imprevisível. Christian mostrou algumas mensagens para o marido, Daniel, e ele também acreditava que Anthony estava passando dos limites. Os dois concluíram que talvez fosse necessário procurar a polícia caso isso continuasse. E continuou. Só que de uma forma muito mais assustadora. Era do tipo assim, eu vi você hoje, você estava linda. Esse é seu marido? Ele dirige como uma velhinha. Poucos dias depois, Anthony enviou fotografias. Não eram fotografias antigas, eram imagens recentes. Uma delas mostrava o carro de Christian estacionado. Outra mostrava Daniel saindo do trabalho. Como alguém poderia ter tirado aquelas fotos? Isso significava que Anthony estava no Colorado. Ele realmente havia viajado até Bromfield? Ou alguém estava seguindo aquela família? Pela primeira vez, Christian sentiu medo de verdade. Ela não estava mais lidando apenas com mensagens. Agora existiam provas de que alguém conhecia sua rotina. Alguém sabia exatamente onde ela estava. Christian começou a comentar a situação com amigos próximos. Ela dizia estar preocupada. Então algumas pessoas sugeriram bloquear Anthony. Outras acreditavam que era melhor registrar tudo. Tipo, guardar capturas de tela, salvar as mensagens, anotar os horários. Foi exatamente isso que ela começou a fazer. Cada nova mensagem era arquivada. Cada fotografia era salva. Sem perceber, ela estava produzindo um dos conjuntos de provas mais importantes de toda a investigação. Até aquele momento, Christian levava uma vida extremamente organizada. Saía cedo para trabalhar, levava os filhos às atividades, voltava para casa no fim do dia. Agora tudo precisava ser planejado. Ela começou a prestar atenção em carros estacionados, olhava constantemente pelo retrovisor. Quando chegava em casa, verificava se havia alguém parado na rua. À noite, certificava-se de que todas as portas estavam trancadas. Era um comportamento que logo chamou a atenção das pessoas mais próximas. Amigos perceberam que ela estava muito mais nervosa, muito mais desconfiada. Ela dizia sentir que estava sendo observada o tempo inteiro. Enquanto isso, o marido de Christian, Daniel Crook, acompanhava toda a situação. Ele não ficava de fora. Christian mostrava para ele praticamente todas as mensagens que recebia de Anthony. E os dois, eles conversavam sobre o que fazer em relação a isso. Daniel demonstrava muita preocupação com a esposa. Chegou a dizer que aquilo tinha que acabar antes que a situação piorasse. E estava piorando, gente. Mas, segundo pessoas próximas, o casal parecia muito unido para resolver aquela situação, sabe? Só que ninguém imaginava que essa história escondia algo muito mais complexo. Vai vendo. Com o aumento das mensagens, Christian decidiu procurar ajuda. Ela registrou oficialmente o caso, entregou capturas de tela, explicou quem era Anthony, contou que aquele homem fazia parte de um relacionamento antigo e que agora parecia incapaz de aceitar que ela havia seguido em frente. Para os investigadores, tudo fazia sentido. Ex-namorados obcecados, infelizmente, não eram novidade. O histórico das mensagens reforçava exatamente essa hipótese. A investigação começou concentrada em Anthony. Era ele quem parecia como remetente. Era ele quem fazia as ameaças. Era ele quem parecia ter um motivo, mas existia um detalhe que ninguém conseguia explicar. Enquanto os policiais analisavam as mensagens e tentavam localizar Anthony, novas informações começaram a surgir. Alguns detalhes simplesmente não combinavam. Havia horários em que Anthony aparentemente enviava mensagens, mas também havia registros que colocavam sua localização muito longe dali. Só que os investigadores ainda não desconfiavam de mais ninguém. E mesmo assim, pequenas inconstâncias, algo que não batia, sabe, começava a aparecer. Mesmo esses detalhes aparecendo, naquele momento ninguém dava muita importância, pareciam apenas detalhes. Só que seriam exatamente esses detalhes que, semanas depois, mudariam completamente o rumo da investigação. Então, depois de quase um mês vivendo sob ameaças,
Christian acreditava que o pior era conviver diariamente com aquele medo. Ela estava errada. Na manhã do dia 30 de outubro de 2023, aquele medo finalmente se transformou em realidade. Era uma segunda-feira comum em Broomfield. O frio do outono já dominava o Colorado. As árvores exibiam folhas alaranjadas e avermelhadas, e a rotina da cidade seguia tranquila. Na casa da família Crook, o dia começou como qualquer outro. Os filhos foram para a escola, Daniel também saiu para trabalhar. Christian permaneceu em casa durante parte da manhã antes de seguir sua própria rotina. Nada indicava que aquele seria o último dia de vida. Para os vizinhos, era apenas uma família comum vivendo em um bairro tranquilo. Ao longo daquela manhã, algumas pessoas tentaram entrar em contato com Christian. As respostas demoravam, depois simplesmente deixaram de existir. Em um primeiro momento, ninguém entrou em pânico. Ela podia estar ocupada, em reunião, dirigindo, mas conforme as horas foram se passando, o silêncio começou a preocupar. Pouco tempo depois, uma ligação de emergência mobilizou policiais de Broomfield. Era o marido de Christian que estava tentando entrar em contato com ela e não tinha resposta. Como estavam todos alertas com os acontecimentos, ele não esperou muito tempo e pediu uma verificação de emergência na própria casa. Um policial foi encaminhado para a residência. Chegando lá, ele começa a chamar na porta, mas também não tem resposta. Aí ele dá a volta pela casa e vai até a garagem e tenta olhar pela parte de cima, que era de vidro. Como ele não alcançava, ele coloca a viatura ali perto da garagem e sobe em cima para olhar na janela. E a cena é extremamente perturbadora. Dentro da garagem, Christian estava caída. O policial começa a chamar ajuda pelo rádio e já tenta abrir a porta da garagem. Só que enquanto ele está ali abrindo a porta da garagem, a mãe de Christian chega, porque ela também havia recebido mensagem de Daniel preocupado com a esposa, e ela teria ido até lá verificar. O policial logo pede para ela não entrar e o caos se instala naquele local. Ela havia sido vítima de um ataque violento. Os socorristas tentaram ajudá-la, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. Aos 43 anos, mãe de 3 filhos, Christian Crook foi declarada morta. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. E assim foram chegando os parentes e o marido. Ele estava tão devastado que só falava que não tinha conseguido protegê-la. A sogra tentava acalmá-lo, mas ele não conseguia acreditar no que aconteceu com sua esposa. Era praticamente uma cena de terror. Os vizinhos ficaram incrédulos. Como algo assim poderia acontecer em um bairro considerado tão seguro? Para os investigadores, a ligação ali parecia imediata. Durante semanas, Christian havia denunciado o homem que supostamente a perseguia. Esse homem enviava mensagens, ameaças, fotografias suas, sabia onde ela morava. Então aquilo parecia só questão de tempo até que a perseguição terminasse em violência. Então, naturalmente, todas as atenções viraram para Anthony Holland. A polícia agora passou a trabalhar com a hipótese de que o perseguidor finalmente havia colocado suas ameaças em prática. Então, com o homicídio confirmado, a prioridade da polícia agora era localizar Anthony. Investigadores começaram a levantar seu histórico, analisar deslocamentos, conferir registros telefônicos, solicitar imagens de câmera. Tudo indicava que aquele homem precisava ser encontrado o mais rápido possível. Então a imprensa também começa a divulgar o caso. Rapidamente surgiram manchetes descrevendo Christian como uma mulher assassinada após semanas sendo perseguida por um ex-namorado. Era uma narrativa que aqui parecia fazer todo sentido, mas havia um problema. Quanto mais a polícia investigava Anthony, menos aquela história parecia se encaixar. Nos dias seguintes ao assassinato, os investigadores passaram a reconstruir cada passo de Anthony Holland. Eles analisaram registros telefônicos, cartões bancários, localização de celular, endereço de IP, imagens de câmera, tudo que pudesse colocá-lo perto da casa de Christian. Mas quanto mais informações apareciam, de novo, mais difícil ficava de acreditar que ele fosse o responsável. Por quê? Primeira hipótese. Anthony morava em outro estado.
já era bem difícil de chegar, a distância era enorme. Sua rotina era completamente diferente das descritas nas mensagens. Além disso, pessoas próximas confirmavam onde ele estava durante vários dos dias que Christian dizia estar sendo ameaçada. E Anthony, ele tinha um álibi. Ele tinha ido a uma loja de departamentos exatamente naquele dia e comprado um moletom. Ele tinha um recibo e a polícia conseguiu confirmar o álibi dele. A distância entre Anthony e o Colorado tornava praticamente impossível que ele estivesse seguindo Christian pessoalmente. Então surgiu uma pergunta inevitável. Se Anthony não as enviou, quem as enviou? Já deixa aqui o comentário já antes de terminar o vídeo, para ver se você já vai acertar. A polícia decidiu aprofundar a análise digital. Especialistas começaram a examinar cada e-mail, cada mensagem, cada conta utilizada para entrar em contato com Christian. Nada era ignorado. Em vez de olhar apenas para o conteúdo das mensagens, eles passaram a investigar como aquelas contas haviam sido criadas, de onde tinham sido acessadas, quais aparelhos haviam sido utilizados. Foi um trabalho extremamente técnico e demorado, mas foi justamente essa etapa que começou a desmontar toda a história. Os peritos perceberam que algumas contas usadas para enviar mensagens já haviam sido criadas pouco tempo antes do começo das perseguições. Isso, por si só, já era estranho. Mas havia outro detalhe. Alguns acessos tinham origem em redes de internet muito específicas. Redes que não faziam sentido para alguém que supostamente vivia em outro estado. Só que ainda era cedo para tirar conclusões. Os investigadores ainda não tinham todas as provas que queriam. Só que passaram a acreditar que alguém estava querendo esconder sua verdadeira identidade. Então agora os investigadores voltam para o começo, né? Decidiram fazer alguma coisa diferente. Em vez de olhar apenas para Anthony, eles passaram a observar todas as pessoas próximas de Christian, familiares, colegas, vizinhos e, naturalmente, o marido dela, Daniel Crook. Não porque houvesse alguma prova contra ele, mas porque investigadores experientes sabem que, em muitos homicídios, a resposta costuma estar muito mais perto do que parece. Então, Daniel foi novamente entrevistado. Falou sobre o casamento, falou sobre as mensagens que estavam recebendo, sobre o medo que a esposa vinha sentindo. Seu comportamento parecia tranquilo, ele estava cooperando. Nada chamava a atenção. Ainda assim, os investigadores decidiram também analisar seus aparelhos telefônicos. Era apenas um procedimento de rotina, ou pelo menos era isso que Daniel acreditava. Enquanto analisavam computadores, celulares e contas digitais, um pequeno detalhe fez um investigador parar. Era algo quase imperceptível. Um acesso, depois outro e outro, todos apontavam para a mesma direção. As contas falsas utilizadas para perseguir Christian pareciam ter alguma ligação com dispositivos usados dentro da própria casa da família. No início, ninguém quis acreditar. Seria um erro técnico? Uma coincidência, ou finalmente haviam encontrado o primeiro fio capaz de desvendar todo o caso. Então, conforme novas análises eram concluídas, Anthony foi sendo gradualmente descartado como o principal suspeito. Ele realmente conhecia Christian, realmente havia namorado com ela muitos anos atrás, mas não existia nenhuma evidência física que o colocasse próximo da vítima. Pelo contrário, as provas digitais começavam a apontar para alguém completamente diferente. E essa pessoa estava presente desde o primeiro dia de investigação. Sem chamar a atenção, os investigadores começaram a concentrar uma vigilância em Daniel. Eles não queriam cometer nenhum erro, só que eles precisavam de provas concretas. Porque se aquela hipótese estivesse correta, eles não estavam diante de um simples homicídio, sabe? Eles estavam diante de um plano elaborado durante semanas para incriminar um homem inocente. Então, enquanto Daniel ainda acreditava que a polícia estava atrás de Anthony, os investigadores já tinham mudado completamente a direção. E agora bastava uma única prova digital para derrubar toda a história que ele havia construído. Então, no início de 2024, durante meses analisando milhares de registros digitais, cruzando os dados técnicos
E ouvindo dezenas de testemunhas, os investigadores acreditavam que finalmente tinham provas suficientes. E Daniel Crook foi preso, acusado do assassinato de Christian Crook. A notícia surpreendeu completamente a comunidade de Bromfield. Imagina, os vizinhos ficaram incrédulos e muitos ainda se recusavam a acreditar naquilo, porque até aquele momento Daniel era visto como um marido perfeito e que tinha sido uma vítima de um perseguidor. Só que agora ele era apontado como um homem que havia criado toda aquela perseguição desde o início. Antes de entrar na parte do julgamento, eu vou falar de outra vítima dessa história toda, Anthony Holland. Durante semanas, seu nome foi associado a esse crime e ele sequer sabia que estava sendo investigado. Olha isso. Segundo entrevistas concedidas por Anthony depois da prisão de Daniel, ele ficou chocado ao descobrir que sua identidade estava sendo usada dessa forma. Imagina! Além do trauma de ser apontado como suspeito de assassinato. Ele viu seu passado ser exposto nacionalmente por algo que, segundo a acusação, nunca cometeu. E foi somente após a análise detalhada das provas digitais que os investigadores descartaram completamente o seu envolvimento. O julgamento começou com uma pergunta que parecia simples: quem realmente matou Christian Crook? Mas a resposta dependia de centenas de mensagens, registros digitais e de um plano que, segundo a promotoria, havia sido cuidadosamente elaborado durante meses. Desde a abertura do julgamento, os promotores afirmaram que Daniel Crook não agiu por impulso. Segundo eles, tudo fazia parte de uma estratégia para controlar a esposa. O casamento estava em crise. Testemunhas disseram que Christian pretendia se divorciar e buscava seguir a vida longe do marido. Para a promotoria, Daniel não aceitava o fim do relacionamento. Foi então que, segundo os promotores, ele decidiu criar um inimigo imaginário, usando identidades falsas, e-mails, celulares descartáveis e o nome do ex-namorado Anthony Holland. Daniel começou uma campanha de perseguição psicológica contra a própria esposa. O promotor descreveu Daniel como um verdadeiro mestre dos fantoches, alguém que tentava manipular todos ao seu redor. A ideia, segundo a acusação, era fazer Christian acreditar que Anthony representava um perigo e, ao mesmo tempo, posicionar Daniel como o marido protetor que iria salvá-la dessa ameaça. Quando esse plano não funcionou e Christian continuou determinado a se separar, os promotores afirmavam que Daniel decidiu eliminá-la. Segundo a acusação, na manhã de 14 de dezembro de 2023, Daniel esperou a esposa voltar para casa depois de deixar os filhos na escola. Ele teria desligado as câmeras de segurança da residência, coberto a câmera da campanha com fita adesiva azul e ficado escondido na garagem. Assim que Christian entrou, foi atacada por trás com um objeto contundente. Em seguida, recebeu uma facada fatal no coração. Depois do crime, segundo os investigadores, Daniel manipulou o celular da esposa para enviar mensagens falsas ao irmão dela e até a um detetive da polícia, tentando fazer parecer que Christian havia saído de casa por vontade própria e esconder o homicídio. Embora a arma do crime nunca tenha sido encontrada, a promotoria afirmou que o conjunto das provas era extremamente suficiente e forte. Entre elas estavam registros de IP que ligavam contas falsas ao ambiente de trabalho de Daniel, celulares descartáveis comprados por ele, dados de localização mostrando que esses aparelhos descartáveis viajavam junto com seu aparelho pessoal, pesquisas na internet feitas antes do crime, incluindo perguntas como: quanto tempo uma pessoa pode ficar inconsciente? E qual forte é preciso bater na cabeça de alguém para deixá-la inconsciente? Evidências que ele desligou deliberadamente o sistema de segurança da casa antes do assassinato e o histórico completo das mensagens enviadas em nome de Anthony Holland. Para os promotores, todas essas evidências mostravam planejamento, premeditação e uma tentativa clara de incriminar um homem inocente. Os advogados de Daniel adotaram uma estratégia completamente diferente. Eles não tentaram justificar as mensagens falsas. Em vez disso, concentraram-se na falta de provas físicas. A defesa destacou que não havia DNA de Daniel na faca, porque a arma nunca foi encontrada, não havia sangue dele nas roupas apreendidas, o objeto usado para atingir Christian nunca foi localizado, nenhuma impressão digital ligava diretamente ao assassinato, a
polícia, segundo eles, falhou em realizar alguns exames periciais importantes, inclusive em determinados objetos e no celular da vítima. A defesa argumentou que toda a acusação era baseada em provas circunstanciais e sustentou que alguém desconhecido poderia ter cometido o homicídio. Mesmo após a condenação, Daniel continuou afirmando ser inocente e declarou à família que acreditava que o verdadeiro assassino ainda estava solto. Depois de aproximadamente 1 dia e meio de deliberação, o júri voltou ao tribunal. O silêncio tomou conta da sala. Daniel permaneceu sentado ao lado de seus advogados enquanto o juiz ia cada decisão. O júri o declarou culpado de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de perseguição e uma acusação de falsidade ideológica. Assim que o último veredito foi lido, o policial entrou no tribunal e colocou algemas em Daniel Crook diante das 2 famílias. No dia seguinte, 18 de abril de 2025, a juíza Priscilla Lowry condenou Daniel Crook à pena obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio em primeiro grau, mais 9 anos e meio de prisão pelas condenações por perseguição e falsidade ideológica. Durante a audiência, o pai de Christian afirmou que o crime foi um ato de puro egoísmo e maldade, dizendo que Daniel roubou dos 3 filhos não apenas a mãe, mas também a família que conheciam. E é isso por caso de hoje. Se você ficou aqui até o final comigo, não largou minha mão, muito obrigada. Deixa aqui o seu like, não esquece de seguir o canal também e vem participar da nossa comunidade do Criminal Sunday, tá? Tem aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais, lá eu também posto os vídeos menores e você consegue acompanhar a minha vida, um pouquinho, né, da minha vida por lá. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!